Olá! Hoje a gente vai falar aqui nessa aula sobre a escuta do corpo. O corpo, em tese, não é o nosso objeto principal de trabalho na medicina das palavras. Porém, eu não tenho como passar por esse trabalho, conduzi-los nessa jornada, se a gente não olhar para o corpo, não passar pelo menos por uma reflexão sobre ele. Corpo e mente estão integrados e o corpo é o lugar de realização da nossa potência. Afinal, estamos num corpo, existimos como corpo, atuamos no espaço como corpo, nos relacionamos pelo corpo também, né? Pelos nossos sentidos. É no corpo que a gente vai ouvir aquilo que está gritando no nosso inconsciente, na nossa mente. O corpo, assim como a respiração, é um grande amigo que tem sempre informações muito preciosas e valiosas para nos dar. Na verdade, como a gente está trabalhando pela perspectiva da integração, tudo vai falar também sobre corpo. Mente e corpo integrados. Para essa aula aqui, eu quero trazer uma reflexão sobre a diversidade dos corpos e como o nosso corpo é um lugar de expressão. O corpo que foi tão maltratado na cultura, na história humana, sendo que é por ele que a gente existe nesse planeta. O corpo que foi moralizado, que foi maltratado, violentado, escravizado, torturado. O corpo que é julgado como errado dentro de muitas tradições pautadas na moral. O corpo que é objetificado, especialmente o corpo da mulher, durante a história. O corpo que é transformado em objeto de um padrão de consumo, que é padronizado na sociedade, excluindo, um modelo de corpo que é padronizado, que exclui a maioria dos corpos existentes. E o que eu quero chamar a atenção é para a natureza. A natureza é extremamente diversa. A vida acontece e se faz na diversidade. Logo, a diversidade de corpos é a única possibilidade de existência da vida em nós, seres humanos, e é só quando a gente conseguir acolher na sociedade toda a diversidade de corpos é que a gente vai começar a falar numa saúde social, numa saúde coletiva, numa saúde da sociedade. E esse acolhimento ele começa interno, ele começa por nós. Acolhermos o nosso corpo como ele é. Aprendermos a ouvir o que o nosso corpo nos diz. Aprendermos a escutar o que ele está dizendo. O teu corpo fala se você está precisando de ajuda em alguma fase ou em algum momento, alguma situação da sua vida. O corpo ele dá pistas se tem alguma coisa errada, que está te fazendo mal, te fazendo sofrer. O corpo nos revela quando nós estamos com medo, com vergonha, quando estamos tímidas. O corpo está falando o tempo inteiro, ele é puro lugar de expressão. Olha minha mão querendo fazer parte aqui, querendo falar com vocês. Não só a minha palavra, a minha boca, mas o meu corpo, né? E assim, a gente percebe quando uma pessoa está acuada, está triste ou quer se defender, ela se encolhe, ela fecha os ombros, como se ela quisesse proteger o coração.
Ao mesmo tempo, uma pessoa que está muito cheia de si, não no bom sentido de estar cheio de si, mas num sentido patológico, quando ela quer exercer poder, ela estufa o peito. E, ó, é aquela postura do... Quem você pensa que é? Você sabe com quem você está falando? Né? Uma postura de enfrentamento. Olha como o corpo diz, né, sobre a gente. Então a gente precisa olhar para ele. Uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma dor de garganta. Pode revelar muito sobre a gente, né? Uma dor de garganta, ela pode te trazer um questionamento. O que eu não estou conseguindo falar? Ou que sapos eu estou engolindo na minha vida? A famosa dor aqui no ombro, né? Nessa região das costas, a dor das pessoas que carregam muitos pesos na vida, que fazem coisas demais, que têm muita responsabilidade, ou que assumem para si responsabilidades que não são delas. Dor na lombar. Você está sem estrutura, você não está conseguindo se sustentar em alguma situação. O corpo está o tempo inteiro mandando sinais, mensagens para a gente. E eu quero trazer para essa nossa aula trechos de um capítulo muito importante, de um livro igualmente importante e que é fundamental na história de muitas mulheres, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicóloga junguiana bastante conhecida no mundo contemporâneo. E aqui eu quero fazer um parênteses para os homens. Tudo que vai ser dito aqui, apesar do livro se chamar Mulheres que Correm com os Lobos, em alguns trechos do capítulo ela se referir às mulheres, mas tudo que vai ser dito se refere a todos nós. Diz muito respeito às mulheres, porque o corpo da mulher ele foi muito maltratado na história, por ele ser um objeto, foi tratado como um objeto, e se interviu muito no corpo da mulher, isso ainda acontece. Então, a importância de olhar para o corpo da mulher para transformações pessoais e sociais é inquestionável, mas também diz respeito aos homens. Mesmo porque a nossa cultura patriarcal, ela desfavoreceu os dois lados. E ela trouxe sofrimento tanto para homens quanto para mulheres. E eu vou ler aqui alguns trechos do capítulo 7, que se chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E é importante ressaltar, para quem não conhece o livro, que o conceito de selvagem aqui diz respeito a uma qualidade nossa de apropriação da própria vida nas mãos. Ser selvagem é não abrir mão de si. É estar totalmente conectada com a própria natureza. Então vamos lá. Eu vou começar lendo o início do capítulo e eu vou comentando alguns trechos. Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os mais velhos, a seu modo, os jovens, ao deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, como quem eles são, como são. Eles não tentam ser o que não são. Olha a profundidade dessa introdução. Eles não tentam ser o que eles não são. Os lobos,
eles não sofrem dos mesmos males que nós, seres humanos, e não querem provar nada para ninguém. Nem precisam se sentir integrados, se sentir aceitos pelo seu corpo. Então eles não vão tentar se encaixar num padrão, nem gerar patologias, porque estão tentando se encaixar num padrão. E aí ela fala de... bem ao norte vi uma vez uma velha loba com 3 pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacinhos. Outra vez, vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar por um segundo a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada, a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos: tem fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muito interesseiros. À semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento e de apetite fosse aceitável. O mesmo vale para os homens, que crescem escutando que eles não choram. E com enorme frequência, acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho em relação a um ideal único e exclusivo. Ela insiste nesse ponto da dureza que é a gente ter padrões de beleza, ter padrões do que é o corpo certo, como se isso existisse. O corpo certo é só o corpo potente, pleno dele mesmo. Só que a gente vive numa cultura que é voltada para fora, que é voltada para a aparência, e o corpo, ele deixa de ser esse corpo sem órgãos, como a gente viu na primeira aula, esse lugar da potência, e se torna um objeto, se torna um objeto de consumo, de venda e de transtornos para a nossa mente. Ela coloca o corpo como um sensor da nossa psique. Então ele vai dar sinais para a gente do que está acontecendo ao nosso redor, quando a gente está ligado, conectado com o nosso corpo. Por isso é importante a gente fazer exercícios de consciência corporal, muito mais do que só um exercício físico. É a gente estar em presença no exercício e treinar a observação do corpo para que o corpo possa trazer respostas para perguntas que tenhamos, respostas para dúvidas. Eu tenho uma irmã, terapeuta corporal, e ela tem uma sensibilidade muito grande, trabalha também com muitas pessoas nessa escuta do corpo, e ela sempre fala assim, quando você estiver sentindo uma dor, ou um aperto, uma angústia, alguma coisa, põe a mão aqui no coração, fecha os olhos e pergunta, fala com o seu corpo, o que você está querendo me dizer? Fique um tempo em silêncio e aguarde a resposta. Então o corpo ele é um sensor e ele tem uma outra característica muito bonita, é que ele vai contar a nossa história. E quanto mais o tempo passa, mais o corpo conta a nossa história. Cada ruga,
cada cabelo branco, cada transformação, uma cicatriz, tudo isso vai estar contando a história da nossa vida. Ele tem essa beleza de trazer na imagem, no concreto, na matéria, a nossa história corporificada. Isso é muito bonito. E ela vai dizer sobre isso. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado íntimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro, a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência, olha a palavra que ela usa, magnificência do corpo, toda essa potência de conversar com a gente. Então, limitar essa beleza é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. É um direito de todos nós, não importa o corpo que você tenha. É um direito seu se regozijar, sentir o prazer de estar vivo no teu corpo, se alegrar com o teu corpo, viver a potência do teu corpo. É um direito. Todos nascemos com o mesmo direito. Ainda que algumas culturas digam que não. Mas isso é cultura, isso é criação do ser humano. Na natureza, pelas leis da natureza, todos temos os mesmos direitos. Anota no caderninho isso, anota no espelho, que essa é uma informação muito importante. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda fere profundamente a alegria natural pertencente à natureza selvagem. A gente falando de natureza, a natureza aparece aqui. E a gente tem uma relação, por vezes, tão difícil, tão dura com o nosso corpo, por não se aceitar, né? Eu queria ter o cabelo assim, ter o cabelo assado, ter tal peso, ter a perna, minha perna é muito fina, minha perna é muito grossa, meu nariz é isso, minha boca é aquilo, não sei o quê, porque meus olhos tinham que ser de outra cor. A gente se imagina tanto em outro corpo que não é nosso, muitos de nós fazem isso, né? Algumas pessoas não, mas muitos fazem, que a gente esquece de olhar para esse corpo que está ali pleno para você. E a gente esquece de agradecer que temos um corpo pronto a atuar de muitas formas na vida, que nos leva para os lugares que a gente quer conhecer, que a gente pode, né? Que nos leva até para lugares desconhecidos, que às vezes a gente vai parar em lugares que a gente nem imagina, que nos leva até o outro, que nos conecta com o outro, no abraço, no beijo, no sexo. Quando tudo isso é consentido, quando tudo isso é desejado pelas duas partes, isso é a própria vivência da totalidade em nós. E independente do outro, quando a gente está fazendo com o nosso corpo uma coisa que a gente ama, um movimento, uma dança, e é importante a gente diversificar as maneiras de movimentar o corpo para o corpo não ficar viciado, né?
correr, nadar, dançar, sem a obrigação de transformar aquilo também, né? É importante que a gente tenha uma relação na nossa cultura com o corpo muito da obrigação de fazer um exercício físico por questões de saúde, que é fundamental. É importante que a gente tenha exercícios, que a gente pratique exercícios, que a gente tenha as nossas práticas físicas, sim, para a nossa saúde. E a gente precisa estar saudável para encarar a vida, né? Para viver a vida, como ela é, com tudo que ela traz. Mas isso também criou uma relação muito burocrática com o corpo. E a gente perde a relação criativa, a gente perde a relação de potência. E aqui a gente está falando de expressão, então é sobre esse olhar para o corpo que a gente vai ter. Não é sobre o olhar para o corpo de quem tem ali tantos dias indo para a academia, tantos dias na prática de yoga, até mesmo o yoga. A gente vai falar aqui do que o corpo quer expressar. E como você vai dar vazão a isso? Como você vai incorporar, integrar isso na sua vida como forma de expressão? É cantando? É dançando? É descobrindo um exercício novo? É nadando no mar por prazer, pelo prazer de nadar, não para competir, não porque você precisa emagrecer tantos quilos ou porque você... porque o seu médico pediu. A gente está falando aqui da relação de prazer. De pegar, de repente, uma prancha e remar, pegar onda, pegar sua bicicleta. Vamos olhar para o nosso corpo. Tem outros trechos que eu destaquei aqui. Sobre a relação com a natureza, né? Ela segue falando sobre essa violência em relação ao corpo, especialmente ao corpo da mulher, e ela usa uma expressão muito boa, projeções desrespeitosas, né? As mulheres, elas carregam dentro uma outra mulher que grita contra essas projeções desrespeitosas do próprio corpo da mulher. E fala que o mesmo tratamento que foi dado principalmente à mulher na história, com a objetificação e a tortura desse corpo, e tortura no sentido de não se poder fazer com o corpo aquilo que se desejava, é o mesmo tratamento dado à natureza, dado à Mãe Terra, dado à Gaia, à Terra, ao planeta que nos acolhe, que é a nossa casa. Nós temos duas casas, duas únicas casas. Primeiro é o nosso corpo, nossa casa primeira, nosso templo sagrado. Segundo, o planeta. E o tratamento agressivo que a gente oferece ao corpo culturalmente, para todos agora, vamos imaginar a escola. A criança sai daquela potência pura e de repente ela é colocada sentada numa carteira em linha de frente para uma pessoa falando que ela tem que aprender X e Y. A violência disso é enorme. Não existe uma dose, olha a dose aparecendo de novo, entre aprender a disciplina que é necessária e manter a potência pulsando. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre os dois. E aí ela segue num trecho muito interessante que diz: a natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura e da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. A natureza selvagem não aceita esse tipo de tratamento.
E ela deveria ser um valor até. Natureza selvagem deveria ser um valor social. Só que outras coisas falam mais alto. A paixão pelo poder, a paixão pelo dinheiro. Muitos de nós são escravos do poder e do dinheiro. A gente deixa de olhar para o poder como o poder fazer, a potência, e para o dinheiro como uma energia de troca e realização, e se torna escravos. Nos tornamos escravos deles, do poder e do dinheiro. E aí não há corpo que resista, não há mente que resista, já que as duas coisas estão integradas. Vou seguir aqui com outros trechos para trazer reflexões para a gente. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós. E que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam o seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena, com os quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Ela coloca também que às vezes nós mesmos nos colocamos, transformamos o nosso corpo em escravo, né? Escravo de desejos que não são desejos da alma, mas são desejos vaidosos, que são vícios. E com isso a gente vai destruindo esse nosso templo, vai destruindo a nossa casa primeira. Enquanto o corpo bem tratado é o corpo que a gente deixa que diga pra gente o que ele quer. Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore, não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e alma em seu interior. A de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique, e a de nos elevar, de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume e peso. O corpo situa a gente na realidade. Muitas vezes a gente vive na mente e em fantasias da mente. E aí o corpo adoece porque a gente esqueceu de se cuidar, vivendo nessas fantasias, ou ele começa a sofrer com apertos, com pesos, com dores musculares, dizendo pra gente: olha para a realidade do que está acontecendo com você e do que está ao seu redor. E ele é esse espaço da memória, né? A gente lembra de muita coisa que a gente viveu quando sente um cheiro, quando encosta em alguma coisa, quando vê uma cor. O corpo está o tempo inteiro trabalhando a nosso favor, se a gente souber olhar. E destaquei uma frase aqui que eu gosto bastante, que ela fala que o poder de um corpo, ela fala da mulher, mas nesse caso eu coloco para todos, o poder do corpo é maior quando ele é animado de dentro para fora. Mais uma vez, a gente vive numa sociedade voltada para o fora, então a gente acaba lidando com o nosso corpo de uma maneira a corresponder o que esperam de nós, e não aquilo que a gente deseja para a gente. Nosso corpo não está a serviço do nosso desejo, da nossa vida, da nossa potência, da nossa verdade.
ele fica à disposição e a serviço do mundo externo. Também. Ele também é usado para tentar corresponder à necessidade do outro, ao que o outro espera da gente. Mas isso não é um corpo potente. O poder cultural do corpo é a sua beleza. Mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. E aqui ela vai linkar com a forma como nós internalizamos os valores sociais. Muitas vezes a gente não quer, na verdade a gente não queria, a gente não quer sofrer com o nosso corpo. Definitivamente a gente não quer. Mas a gente internaliza valores na nossa criação, na nossa educação. E não sabe muitas vezes por que se violenta tanto. Porque come além da conta, ou não come nada, ou bota para fora o que come, ou se mata numa malhação, porque precisa ter um peso tal e nem se questiona por que precisa ter aquele peso. Óbvio que eu não estou falando aqui de questões de saúde, eu estou falando aqui de questões estéticas. Dessa busca incessante por um corpo ideal que não existe. O corpo ideal é o corpo pulsante, mais uma vez. É o corpo pleno dele mesmo, é o corpo que se permite, é o corpo que se entrega às experiências vivas que vão fazer sentido para ele e não que vão violentá-los. Então é um corpo também que sabe colocar limites. Não existe saúde em nenhum sentido se a gente não sabe colocar limite. Vou terminar com um trecho também aqui do texto do capítulo 7 do Mulheres que Correm com os Lobos, o corpo jubiloso. Bem bonito. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado e alijado do seu poder. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. Ela termina esse trecho assim. É só isso que importa. O olhar aqui também deve ser para a dose. Excesso também de satisfação das necessidades do corpo pode indicar muitas faltas. Lembrando aquela máxima da psicanálise, todo excesso esconde uma falta. Se entregar às pulsões, ao desejo, não significa compulsão. Então esse corpo pulsante pleno também é um corpo que trabalhou a sua psique, que trabalhou a sua mente e que sabe o que o faz saudável, feliz. É aquele corpo que não tem uma relação, por exemplo, nem com a bebida, nem com o sexo, nem com a comida, nem com a preguiça, de compulsão. Mas tudo isso está ali dançando no equilíbrio e transformando aquele corpo, meu corpo se mexendo, transformando aquele corpo numa casa incrível, linda, arejada, aberta para receber a luz, aberta para conhecer a própria verdade, aberta para interagir com o outro pelo amor, aberta para interagir com a natureza com um sentimento de integração. Esse é o corpo pleno, potente, o corpo esquecido, violentado na nossa cultura.
escuta o seu corpo, vê que tipo de movimento ele está pedindo. E é importante escutar. Aí eu trago um princípio do Ayurveda, da tradicional medicina indiana, na qual eu me trato desde 2011, né? Desde 2011, tem tempo, 10 anos. Um princípio fundamental dessa medicina, que é tão curativa, que é tão potente, que é ouça o seu corpo. Tem dias que você acorda e você não tá para academia, mas você botou na tua agenda que você tem que ir para academia naquele dia, porque senão você não vai ficar com a barriga tanquinho, ou você vai se sentir culpada ou culpado, porque você devia estar cuidando de você. Aí você vai para academia sem querer ir, com o corpo se arrastando, e quando você sai de lá, você quer matar alguém. Você está com uma raiva imensa, passa o dia inteiro dando patada em todo mundo e não entende por quê. Porque você foi contra o seu corpo. Porque aquele dia, cuidar de você era dormir um pouco mais, ou era de repente fazer uma prática leve de alongamento, ou era caminhar na praia, caminhar na tua rua, ou era brincar com teu cachorro, com teu filho. Mas você se obrigou a fazer uma coisa que o seu corpo estava dizendo que não era dia de fazer aquilo. Da mesma forma, a relação com a comida. Comer só quando tem fome, beber quando tem sede. Essa escuta sutil a gente perdeu no mundo ruidoso que a gente vive, né? Da mesma maneira que a gente precisa trabalhar o silêncio, né? Para se desvincular, né? Consagrar o espaço do silêncio e da respiração, para se desvincular desse dia a dia confuso, cheio de estímulos, com todo mundo dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que é certo, o que é errado. A gente precisa fazer isso para ouvir o nosso corpo também. Saber o que ele está dizendo. Saber, por exemplo, quando você está de fato com fome ou quando você só está com vontade de comer porque está ansiosa. Então fica aqui essa reflexão sobre o corpo. Corpo que vai ser nosso companheiro até os nossos últimos dias. Então eu preciso cuidar com carinho dele, né? Dessa casa, desse templo. Esse templo com o qual a gente se conecta com as sensações mais incríveis que nos tornam vivos. Que nos tornam vivos, até mesmo a dor. A dor é um chamado para a realidade. Então, fico por aqui nessa aula. A gente se vê na próxima. Muito grata.